Boa noite a todos. Tá? Muito obrigada por estarem aqui. Hoje é um encontro com um tema especial, nem sempre a gente tem esses encontros, a gente tem os encontros com temas muito variados, né? E hoje a gente tem esse tema especial que é a Semana Santa, né? Então, antes exatamente da gente falar sobre a Semana Santa, eu vou pedir, a Fabiana vai só ler um trechinho para a gente de uma coisinha que ela me perguntou, mas como eu já falei muitas vezes, tudo em um curso em milagres é interligado, então não tem problema quando a gente parece que muda de assunto, ok? Fabiana, você lê para mim só essa linhazinha? Leio sim. A correção do medo é tua responsabilidade. Quando pedes a liberação do medo, estás deduzindo que não é. Deverias pedir, em vez disso, ajuda nas condições que trouxeram o medo. Aí, obrigada, viu? Então, na verdade, parece que ele está falando alguma coisa diferente, né? Mas ele está falando a mesma coisa. Olha, quando eu peço assim, né? Tira esse medo de mim, por favor, Espírito Santo, sai disso. Então, parece que alguma coisa de fora tem que fazer esse negócio para mim, não é? Parece que é isso. Mas o que ele diz? Você devia pedir, em vez disso, para que as condições que te levaram ao medo fossem corrigidas. Eu não lembro agora quais são as palavras, né? Mas para que essas condições. E quais são as condições? Vamos lá? A gente só tem medo daquilo que a gente pensa que não é igual a gente, ou aquilo que a gente pensa que está fora da gente. Então, para corrigir esse medo, a gente precisa perdoar, não é? A gente precisa encontrar a igualdade. Não há como a gente encontrar a igualdade com aquilo que a gente pensa que é o medo, né? Sem esse processo do perdão, ok? Então, é a mesma coisa sempre. Aí, eu vou pedindo ajuda para que as condições que me levaram a ter medo sejam desmanchadas, sejam abandonadas. Por que eu teria medo de alguma coisa? Porque eu esqueci quem eu sou. Se eu me lembrasse que eu sou filho de Deus, nada me abalaria, não é? Tudo bem, Fabiana? Perfeito, querida. Obrigada pelo esclarecimento. Imagina, imagina. Eu pedi para a gente conversar sobre a Semana Santa hoje. Não sei se alguém leu, né, o capítulo 20. Eu sei que a Rita ia separar uma. Oi, Maria Amélia, acho que você parou, deve ter caído a conexão, mas eu não te ouvi. Não. Agora que Voltou. parece que voltou, ouvindo, né? Isso. Eu comecei a ler o capítulo 20, né, que começa com o Domingo de Ramos, que ele fala que a gente começa a semana no Domingo de Ramos e termina no Domingo do Lírio da Paz, né, que é a Páscoa, e que a gente, nesse período, deveria estar feliz, não pela crucificação, e sim pela ressurreição, né? Então, é um capítulo, assim, que dá para chorar bastante, se a gente ficar Você assim. quer ler um pedacinho? Eu quero. Para que as pessoas. Parte... Só uma parte, só um pouquinho, Rita, para que todo mundo se lembre de uma coisa. Esses encontros, eles não são exatamente uma aula, eles são para a gente trocar, tá bom? Para a gente trocar as ideias. Então, a Rita vai ler um trechinho e eu posso falar um pouquinho, e quem tiver vontade de falar também alguma coisa, completar o raciocínio que a gente está tendo, isso vai ser sempre muito bom, ok? Por favor, Rita. Eu vou começar aqui no capítulo 20, né, na parte 2, parágrafo 6, que ele fala assim, olha, nessa Páscoa, contempla o teu irmão com os olhos diferentes. Tu me perdoaste, e apesar disso eu não posso usar a dádiva de lírios enquanto tu não ouvires. E nem podes usar os vires, e nem podes usar o que eu te dei, a não ser que o
compartilhes. Então, eu não entendi muito bem quando ele fala, tu me perdoaste. Nós perdoamos o Cristo, é isso? Tu me perdoaste, Jesus, o né? perdoaste está em Jesus, Então, é isso. Isso, é assim. O que a Fabiana estava perguntando, né? Quer dizer, eu só vou poder enxergar de outra maneira, através dos lírios, se eu quiser dar isso, né? Não é que eu vou receber e ficar contemplando isso porque eu recebi uma dádiva, mas eu vou perceber essa dádiva se eu contemplar, compartilhar essa dádiva, né? Com aquele que é meu Salvador. Isso, mas... Então, é exatamente isso. Mas por quê? Não é? Por quê? Isso daí é muito legal da gente reforçar para a gente. Tá ligado, né, meninos? Tá ligado lá aquela frase super importante do curso, que não há nada fora da mente, tá? Então, se não há nada fora da mente, qualquer coisa que eu perceba tem que ser a minha própria percepção, tá certo? Através do conteúdo que eu tenho. Se não for assim, eu não tenho como fazer. Então, tudo que eu percebo. Quando ele diz aqui, ó, você me perdoou, ele está falando do Jesus, né? Cristo somos todos nós. Então, você me perdoou. Deixa eu ver. Contempla o seu irmão com olhos diferentes. Você me perdoou. E apesar disso, eu não posso usar a tua dádiva de lírios. A dádiva de lírios, o que ele quer dizer, tem uma outra passagem, né, quando ele fala dos lírios, que ele fala assim, junto dessa passagem, mas ele fala assim, o lugar sagrado neste mundo é onde antes havia um ódio e agora existe o perdão. Então ele diz que quando acontece o perdão, são os lírios brotam, né? São os lírios que são o resultado do perdão, tá? Aí, quando a gente fala, ele fala assim, ó, você me perdoou, mas eu não posso te dar isso enquanto você não faz isso com o seu irmão, não é? As pessoas com quem a gente convive ou então que a gente assiste na TV e a gente julga no sentido de condenar, não é? Então, aí, nesse sentido, é isso que ele está dizendo, tá? Você me perdoa, mas eu não tenho como te fazer isso, você está pensando em mim, né, especificamente. Mas você tem que fazer isso com o seu irmão, porque qualquer coisa que eu percebo ali fora, ele tem que ser uma percepção dentro do meu contexto. Não tem como, eu não tenho como fazer isso a partir de um contexto que não seja meu. Ok? Não sei se ficou claro isso, Rita. Porque assim, ó, eu não tenho, deixa eu só ver aqui. Você não vai poder usar o que eu te dei, né? Que ele fala assim, eu te ofereço você olhar para todos com igualdade. Eu te ofereço você olhar para tudo aquilo que não for paz e alegria, para você olhar como perdão. Tá? Isso é o que eu te ofereço. Só que você não vai saber, você não vai sentir isso, ou você não vai achar que é seu, enquanto você não compartilhar, enquanto você não distribuir esse perdão para todo mundo, tá? Fala alguma coisa, não sei se ficou claro. Sim, fácil não é, né? Não, ele nunca falou que é fácil, né? Ele nunca falou, ele só falou que é simples, mas nunca falou. Johan, você queria falar alguma coisa? Boa noite. Boa noite. Joran, aqui de Recife. Obrigado, Maria Amélia, por essa oportunidade. Eu que agradeço, amor. Bastante. A questão com Rita aí está muito interessante e me lembrou de uma passagem que ele fala que se a tua questão com teu irmão estiver muito difícil, ao invés de ver o teu irmão, vê a mim. Jesus falando, né? Vê a mim Isso. E me perdoa por tudo aquilo que eu não fiz. E depois perdoa o teu irmão por tudo aquilo que ele também não fez. Isso. E sobre essa partilha interessante, porque ele pede para a gente partilhar, não é por ele, é por nós, né? Porque a partir do momento que a gente partilha, a ideia se reforça na gente. Exatamente. E não tem como ser de outra forma, não é?
Não tem como ser de outra forma. Se não tem nada fora da mente, não tem como eu não compartilhar e sentir que é meu. Não tem como eu estender um perdão e não estender o perdão e aceitar o perdão para mim. As coisas estão absolutamente ligadas, não tem como ser diferente. Não é? Hoje, meninos, eu sempre reforço nessas aulas uma coisa, né? Que até o Roberto de vez em quando briga comigo, né, Roberto? Eu sempre reforço que, na verdade, o que o curso diz? Que nós somos amor, mas a gente não lembra disso. Como que a gente vai lembrar? A gente vai lembrar trazendo tudo aquilo que a gente pensa que está escondido lá no inconsciente, que a gente pensa que é uma verdade, então aquilo fica lá atrás. Então a gente precisa olhar para esses medos, precisa olhar para essas coisas que não são exatamente amor ou alegria, para aí depois disso a gente relaxar e entender que nós somos amor. Então, normalmente eu reforço muito isso. Mas hoje, acho que o Roberto vai gostar mais de mim hoje, né? A gente podia ficar mais focado mesmo no que seja isso, sabe? O que é a Páscoa, não é? Aqui no comecinho, da parte 1, ele fala assim, da parte 1 do capítulo 20, tá bom, gente? Peraí, que eu vou achar aqui para vocês. Aqui. Ui. Esse treco tá caindo toda hora. Só um minutinho que eu vou achar aqui. É só uma frasezinha. Ele fala assim: a Páscoa, lá no parágrafo 1, tá? A Páscoa, ele fala, pois a Páscoa é o sinal da paz e não da dor. Um Cristo abatido não tem significado, mas o Cristo ressuscitado vem a ser o símbolo do perdão do Filho de Deus a si mesmo, o sinal de que ele se considera curado e íntegro. Toda vez que a gente fala na palavra ressuscitado, a gente ainda faz, tá? Não precisamos nem ficar bravos com a gente, mas a gente ainda faz a associação ao corpo. A gente ainda acha que o ressuscitado é isso, tá? Mas o que um curso em milagres diz? Que o Cristo ressuscitado é eu enxergar o Cristo no meu irmão. E aí eu passo a enxergar o Cristo em mim. A mesma coisa que a gente está falando, a mesma coisa que a gente falou a hora que a Fabiana pediu aquilo, a mesma coisa que a gente falou a hora que leu outro trechinho aqui. Então, nós ainda pensamos, tá, num Cristo ressuscitado como se fosse um indivíduo, né, um indivíduo que ressuscita em corpo, tá? E também não precisamos ficar bravos com a gente. O que precisa é a gente lembrar que o que ele está falando é, tá, o Cristo ressuscitado. Eu enxergo o Cristo. A hora que der, né, gente? A hora que der. E como que é a hora que der? A gente tem as pessoas com quem a gente convive, né? Acho que não tem ninguém aqui que não tenha uma encrenquinha com alguém, né? Ou pelo menos assim, algum probleminha para resolver e tal. Entende? Então a gente sempre tem algum problema para resolver. Quando a gente vai resolvendo os problemas, né, dos nossos relacionamentos, aos poucos, e a gente consegue, mesmo que por uma fração de segundos, deixar essas formas do lado, né, deixar o comportamento do lado e lembrar que a pessoa é o Cristo, e isso der uma certa paz, assim, não precisa ser uma paz total, mas der uma paz pra gente, isso já é um grande passo, tá? Isso é o que ele chama de ressuscitar o Cristo. Ok? Não sei se isso fica claro para todo mundo, ou aqui, ou alguém, se alguém quiser falar alguma coisa também, tá? Por favor, vão me ajudando, certo? Maria Amélia. Oi, amor, por favor. Não, pode completar o raciocínio, depois eu falo. Não, por favor, pode falar. Tudo junto, não? Então, isso que você está falando é uma coisa que me chama muita atenção nesses dois, a visão da santidade, né, do capítulo 20, isso. O número 1 e o número 2. Me chama muita atenção quando Jesus ele fala assim, olha, me perdoa,
falando para nós perdoarmos Jesus. Isso. Aí eu fico refletindo nisso, eu falo, mas Jesus, pelo amor de Deus, assim, literalmente falando, pelo amor do seu Pai, como é que eu posso te perdoar? Perdoar do E quê, aí, né? perdoar o quê? Aí, quando eu leio assim, eu tenho grande, Jesus falando, eu tenho grande necessidade de lírios, pois o Filho de Deus não me perdoou. Uhum. Aí eu fico pensando assim, você me corrige se eu estiver errado, nós não podemos perdoar Jesus, nós não podemos nem chegar até a cristandade que é Jesus, a luz que é Jesus, como é que nós poderíamos perdoá-lo? Mas eu acredito que se você perdoa um irmão, se você perdoa, eu perdoo a Maria Amélia, eu perdoo todos que estão aqui, eu perdoo, enfim, eu estarei perdoando Jesus. E é por esse caminho que nós iremos perdoar verdadeiramente Jesus, Maria Amélia? Obrigado. Roberto. Isso, obrigada a você. Vamos lá. É sim. Só que tem uma coisa que a gente precisa entender. Por que que ele pede esse perdão para a gente? Por que que ele tem tantas necessidades de lírio? Não é? Vamos pensar uma coisa. Na verdade, essa foi uma conversa que eu tive com um aluno meu, que é o autor do livro Eu, né? E foi muito, muito gostoso. A gente, quando conversa, a gente consegue ter alguns insights sobre isso. Veja, no mundo dual, o que a gente faz aqui? Né? Que a gente já falou muitas vezes. A gente faz assim. A gente procura um culpado. Porque daí a gente é inocente. A gente está o tempo inteiro procurando alguém pior que a gente, tá? Não estou falando mal de nós, estou falando só que este este que é o sistema de pensamento do ego. Se tem dois aqui, e tudo que tem dois um é bom, o outro não. Um é perfeito, o outro mais ou menos, tá? Um é isso, o outro é aquilo. Se a gente pensa assim, nossa, o Jesus é um cara perfeito, sabe? Ele nunca tem, a gente não tem nada. Ele chegou muito perto da cristandade, é ele que fez isso, e a gente se afasta muito dele. O que acontece? Acontece a divisão grande. E olha só, se entre mim e ele é o perfeito, então a porcaria sou eu. Tá certo? Tá? Então eu sou uma porcaria. Tá? Tem dois diferentes, um é bom, outro é ruim, mesmo que não seja totalmente. Então, a gente tem realmente, assim, a raiva escondida, né, muito escondida do Jesus, porque ele representa alguém perfeito, um indivíduo perfeito. Se ele representa a perfeição, o outro lado tem que ser o ruim, tá? E esse outro lado é a gente. Então, é nesse sentido que a gente perdoa. Quando a gente entende que esse é o mecanismo da dualidade, esse é o mecanismo do sistema de pensamento do ego, a gente consegue ficar mais consciente, né, disso, e aí a gente pode dar risada. Mas, junto com isso, junto com essa consciência, precisa vir com calma, com alegria, sabe? A nossa igualdade com Jesus. A nossa igualdade com ele, tá? Se não vier, a gente vai continuar achando que ele é um tranqueira, né? Assim, que ele é o bom e nós o ruim. Porque não tem jeito. Se tem dualidade, se tem dois, tá? Um é bom, outro é ruim. Mesmo que seja em aspecto específico, tá? Eu não consigo ler muito, Luciana, se você conseguir falar para mim, fica mais fácil. Maria Amélia? Oi, Lina, pode falar. Peraí, só um segundinho, Silvana. A Luciana está perguntando alguma coisa aqui. Oi. Pensamento unicista, fala para mim, Luciana, por favor, obrigada. Então, eu estava pensando assim, a partir do princípio do pensamento unicista, não tem separação, então, entre eu
e Jesus. Não. Isso Portanto, eu tô tentando chegar no que eu escrevi ali, que agora, mas enfim, vou tentar. Você Se escreveu que todos somos um, então não há separação entre eu e Jesus. Perdoar a ele, e ao perdoar perdoá-lo, a mesmo, gente está se perdoando. Isso mesmo. Assim como É o isso. Roberto falou, exatamente. Quando eu perdoo você, eu estou perdoando a mim mesma. Quando o Sim. Roberto me perdoa, na verdade, ele está perdoando a ele mesmo. A mente é única e pensa que é muitos, tá? A mente egóica é única também, mas ela pensa que é muitos. Então, dentro do sistema dualista, que é onde a gente vive, tá? Dentro desse sistema, a gente vê tudo de dois. Aí, quando eu perdoo você, eu não estou percebendo você, eu não percebo alguma coisa que você fez contra mim, pelo meu contexto, não é isso que a gente estava falando? Então, você através do meu filtro. Isso, do meu filtro, do meu contexto, aquilo que eu entendo. Quando eu perdoo você, eu estou desmanchando este filtro de vítima. Melhorou? Entendi. Tá? Então, ó, partimos do princípio que a mente egóica é uma também, só que pensa que é muitos, todos nós aqui. Tá certo? E aí reparte. Isso aí, reparte. Então, por que o sistema de pensamento do ego é baseado na comparação? Então, eu e a Luciana somos diferentes. Nós somos diferentes. Em algum lugar inconsciente, enquanto eu vejo essa diferença absolutamente acirrada, então eu vou procurar ser sempre melhor que a Luciana. Lá atrás... Uma competição eterna minha com o mundo. Isso, lá atrás, muito escondido no inconsciente, bem escondidinho mesmo, né? O que eu estou falando? Quando eu falo, eu sou melhor que a Luciana, ou então eu tenho que provar que eu sou melhor que a Luciana, não interessa para quem, né? Para mim mesma e tal. Eu estou falando, Papai do Céu, você vê só, ó, é o seguinte, eu sou muito legal, a Luciana não. Então, se tiver que punir a Luciana, não a mim. Sim, se vai escolher um, escolhe a mim, não a fulano, entendi. Isso, tá? Então, fica aqui comigo, bom. ó. Tudo bem? Melhorou? Entendi. Valeu. Então, tá bom, bem. Fala, Silvana. Então, o problema que eu acho é a gente manter esse pensamento de ver o Cristo no irmão. Então, assim, a gente vê de vez em quando e depois esquece e volta tudo de novo, né? Bem-vinda ao clube, Silvana. A segunda vez que você me fala isso. Oi, linda. A segunda vez que você me fala isso. Pois é. Olha só. É duro. É muito duro. É muito duro. Mas, então, o que vai acontecendo, né? Quando a gente vai fazendo esse processo, não é? A gente vai olhando e vai percebendo, né? Dentro daquilo que o curso chama de projeção, que é a capacidade, é uma propriedade da mente, né? É uma propriedade. Então, eu vou percebendo no outro aquilo que eu não quero em mim, não quero ver em mim. Mas quando eu vou vendo essas armadilhas do ego, quando eu vou entendendo que isso é uma armadilha do ego, então, o que eu vou fazendo? Eu vou deixando de lado todo esse falatório. Olha, Silvana, porque Silvana, sabe, tudo aquilo que a Silvana fez, olha aquilo. Aí eu começo a entender que o que está acontecendo é que eu não quero olhar para aquilo que eu estou condenando na Silvana. Entendeu? Para aquilo em mim que eu estou condenando na Silvana. Esses dias, só para não ficar uma confusão, esses dias uma aluna perguntou, mas espera aí, então tudo que eu estou vendo no meu filho, eu faço. Gente, não é assim, tá bom? É assim, ó, não é no comportamento, mas, por exemplo, vamos lá, ela falou assim, eu sinto abandono, mas eu nunca abandonei ninguém. Olha só, eu posso nunca ter abandonado ninguém. Eu posso nunca ter machucado ninguém, em algum sentido que uma pessoa está me machucando. Mas algum dia eu já tive algum pensamento, puxa, eu podia ter feito melhor, sabe? Nossa, eu podia ter cuidado melhor, eu podia ter feito melhor, Este é um tipo de pensamento de abandono. Mas aí passa despercebido.
sabe, passa despercebido, eu não vejo isso. Então, o que eu vejo ali na outra pessoa? Alguma coisa que eu penso que eu não tenho. Mas um curso de milagres não fala do nosso comportamento. Ele não fala do mundo das formas, ele está falando do conteúdo da mente, tá? Então, do conteúdo da mente, todo mundo tem esse tipo de pensamento. Então, Silvana, dificilmente a gente vai ter 100% do tempo olhando para o Cristo, né? Pode ser em alguém ou em todo mundo. Ainda não. Mas a gente vai galgando, a gente vai fazendo isso aos poucos, né? Nós vamos tentando olhar para isso aos poucos. E a cada vez que eu desmancho, né? Desmancho assim um pouquinho a mal-estar com alguém ou a vontade de esganar alguém, cada vez que eu faço isso, eu me sinto em paz, o Espírito Santo nunca deixa de aproveitar. Vai ficando uma memória com a gente, né? E essa memória vai ficando muito... essa memória vai ficando muito mais presente para a gente, né? Muito mais. E é aos poucos mesmo, sabe? Então, ao invés de você pensar assim, ai, Silvana, você, hein, nem ficou lá olhando para o Cristo o tempo todo? Não é possível. Isso só durou um segundo. Entende? Você pode falar, yes, Silvana, durou um segundo. Entendeu? Daí você fala, ô Jesus, você que me botou nessa roubada, né? O Espírito Santo, não sei o termo que você quiser, você que me botou nessa roubada, me ajuda aqui. Eu quero sentir isso outra vez, eu quero ver isso outra vez. Isso nunca será perdido. A cada vez a gente vai juntando essas memóriazinhas e elas vão ficando muito mais presentes na vida da gente. Eu lembro que numa parte lá atrás, Jesus fala isso, que ninguém é 100% consciente o tempo todo. Você não é 100% consciente dos seus pensamentos o tempo todo, é isso que ele fala. Não dá. Quantas centenas de pensamentos nós temos por minuto? Não é? Tá? Então não dá. E é por isso mesmo, e essa é a distração do ego, né? Ele vai fazendo esse monte de salário de pensamento. Melhorou? É o nosso clubinho, né? É. O nosso clubinho. Alguém queria falar alguma coisa? Oi, linda. Eu estava falando que é bom ouvir as pessoas do clube. Sim. Porque muitas vezes a gente fica aqui pensando que a gente está sozinha aqui desse lado. Isso mesmo, né? Isso mesmo. Ok? Alguém tinha... Amélia, eu gostei... Oi, a Rita. Oi, Rita, tô vendo. Eu gostei uma vez que você definiu o Filho Único de Deus, né? Cristo, Filho Único de Deus. Num dos cursos, dos módulos que nós fizemos, e que você perguntou para nós, por que é o Filho Único de Deus? Porque realmente só existe um. Só tem um. Aquele dia caiu a ficha, porque Filho único de Deus, é Pai, Filho e Espírito Santo, não tem outro nessa trindade, né? São só esses mesmo, né? E quando você estava falando com a Luciana, eu lembrei Filho único de Deus, quer dizer, e tem que perdoar mesmo, né? A gente se sente separado, ele é o maior e a gente tem que se perdoar e perdoando mesmo para chegar próximo mesmo da. Claro. Olha só, quando eu perdoo, né? Exatamente aquilo que o Roberto estava falando. Quando eu perdoo a Rita por qualquer coisa, né? Por qualquer coisa, eu estou, na verdade, aceitando esse perdão para mim, e aí eu estou, na verdade, perdoando Jesus ou aquela imagem, né? Aquela imagem que a gente tem, que ele é o perfeito e a gente não, tá? Na forma, né? Na forma, realmente nós não somos perfeitos porque não tem como. Toda forma, ela é dual. A forma não tem como. A forma é dualidade. No céu, ou no amor de Deus, a gente não tem trindade, né? Não tem dualidade, muito menos trindade. Então, assim, o que faz a gente entender aqui isso, né? Que lá no céu não tem. Não é entender, aceitar, que entender com a mente pensando dualmente não tem como. Mas o que faz a gente aceitar? Faz a gente aceitar quando eu perdoo realmente, sabendo o perdão verdadeiro, né? Aquele que não considera real, que é aquilo que o Joran falou,
tá? Não considera real. Se não considera o real, então ele some, ele vai sumindo. A memória não precisa sumir, mas a emoção precisa, né? A emoção, ou aquela coisa muito forte, não tem, muito forte não vai, né? Aquela emoção, aquela carga emocional, né? De raiva ou ódio, sei lá o quê, aquilo lá vai sumir, né? De todos os acontecimentos que nós tivemos. Então, aí eu quero até pedir ajuda para o Roberto de novo. O Roberto que fala de uma forma muito gostosa, né? Para a gente lembrar desse caminho. Para a gente lembrar, pelo menos hoje, pelo menos assim, suavemente, que todos os medos estão aí, mas a gente pode, né? Pode lembrar que a gente tem a parte da mente que pensa com Deus, ela está aqui, não é? Ela está junto com a gente, porque ela faz parte da gente. Então, a gente pode esquecer esses medos um pouquinho, não é? E isso significa a ressurreição. Fala alguma coisa, Roberto? Sim, você me trouxe à lembrança uma coisa tão linda, assim, né? Que é assim, nós todos ficamos nos debatendo em cima de uma ilusão que não existe. E o curso, num simples parágrafo dele, ele diz uma coisa tão importante, Jesus fala assim, você está voltando para um lugar que você nunca saiu. Isso daqui que você está vivendo aí é uma ilusão que não existe, que já passou. E simplesmente se a gente abandonar os traumas do passado, toda essa coisa egóica do passado, e com isso a gente vai eliminar os medos do futuro, nós estaremos num presente. E num presente, Jesus ele nos oferece assim tantas coisas lindas, né, que eu adoro falar, do caminho para o céu, as mãos. Tem finalizando, uma passagem de uma das lições desse ano, que ele diz assim, olha, eu estou de mãos dadas com você caminhando. E isso não é uma ilusão. Isso não é uma fantasia. Então, fica tranquilo, fica em paz. E é isso, você me fez lembrar, assim, nós realmente estamos voltando para um lugar que a gente nunca saiu. Então, nós estamos em paz. Basta perdoar, amar, viver feliz, né? Tem uma facilitadora do curso, a Jane, ela sempre me diz assim, olha, qualquer coisa que você tenha, isso está te fazendo feliz? Tá, então você está em Deus, tudo bem. Se não te faz feliz, não está em Deus. E agora, nesse momento de união com você, Maria Amélia, com todos nós, eu fico muito feliz. Então, a gente está com Deus. E essa Páscoa, esse tema, como aquela moça falou logo no início, dá para chorar, né? Esse capítulo, né? Então é isso, eu agradeço muito a Jesus, a Deus, ao Espírito Santo e aos termos que a gente fala nessa dualidade que nós temos, mas eu agradeço muito e agradeço a você e a todos, Maria Amélia. Gratidão. Essa gratidão é muito gostosa. Maria Amélia. Oi, Bem. Deixa eu te perguntar outra coisa. Será que Jesus, quando esteve aqui na Terra, no mundo da forma, ele também sofreu a dualidade? Tem uma passagem que ele fala, não vou lembrar onde, que eu nunca lembro, tá, gente? Nunca lembro onde, eu sei mais ou menos, né? Já li muitas vezes esse curso, mas né, minha memória não dá para isso. Ele fala assim, ele não fala com essas palavras, né? Mas eu sofri a tentação, não é? Eu entendo você, eu sofri a tentação, não é? Então, ele com certeza, como estando na dualidade mesmo, né? Mesmo num estado mental, né? Em que já não dava mais realidade
né, a estudo, ainda existia isso, né? Ainda existe, porque é o fato de você estar aqui com o corpo. No manual de professores, ele fala que um professor muito avançado, ele já não, quer dizer, um professor muito avançado, ele não ficaria mais no corpo, né? Porque não dá mais, não daria para ficar no corpo. Mas ele pode ainda ficar um pouco. Só que isso é tão raro, né? Tão raro que não vale nem a pena explorar. Ele fala desse jeito no manual de professores. Ele, na verdade, a tentação, né? Ó, vamos lá. A tentação antes que a gente deturpe, né? Do jeito que a gente aprendeu a tentação, mas a tentação para um curso em milagres nada mais é do que eu achar que eu sou diferente daquilo que Deus criou. Tá? Isso é tentação para um curso em milagres. Ok? Então, se ele estava aqui, é possível mesmo que tenha, né? Porque ele fala alguma coisa nesse sentido. Certo? Certo. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. Alguém quer falar alguma coisa? Ou completar, ou falar mais alguma coisa, uma parte importante que é para você aí, nessas passagens? Bom, o que eu penso que falei hoje de manhã, né, com uma aluna, o que eu penso que a gente pode sempre lembrar, né, é que, por exemplo, neste momento difícil que o mundo inteiro está passando, né, com um medo muito grande, né? O medo é, na verdade, sempre relacionado à morte, medo, né, de alguém sofrer. O consolo, ou a segurança, ou, né, a certeza de que o nosso caminho está certo, que a gente escolheu o curso e que esse curso dá um respaldo para a gente, isso não tem preço, não é? Esse curso dá um respaldo para a gente que realmente não tem preço. A gente vai olhando com mais calma, a gente vai saindo do medo, né? Porque o medo vem toda hora, vem assaltar a gente toda hora, mas a gente vai saindo desse medo, a gente consegue essa segurança, sabendo, né? Ou pelo menos aceitando um pouquinho mais, sabendo, não digo, mas aceitando cada vez mais que este mundo não pode ser real, porque ele não pode ter sido feito por um criador que só cria como ele mesmo, que só criaria amor. Então esse mundo não pode ser real, não é? Aí a gente volta para o nosso centro de paz. Aí a gente sai de novo, mas a gente volta outra vez, não é? Para os que são mais novos, né, no caminho do curso, às vezes fica um pouco assustador, mas a gente sempre pode trocar ideias com outros estudantes, não é? A gente sempre pode encontrar outras pessoas que falam essa mesma língua e aí a gente reforça isso um no outro. É super importante a gente trocar ideia. Olha, gente, o curso, ele foi feito para a gente estudar sozinho, não é? Ele é um autoestudo, ele é uma coisa que a gente faz sozinho. Só que existe uma ideia por trás disso, do sozinho, que é meio esquisita da gente lembrar. Mas veja, se nós somos mesmo dentro, né, mesmo dentro da dualidade, nós ainda somos uma mente única, pensando que é um monte, né? Quando eu estou trocando uma ideia com alguém, na verdade eu estou trocando comigo mesma, ok? Então a gente se junta, e nesse sentido do juntar, não é? Nesse sentido do juntar é onde o Espírito Santo pode ajudar a gente. Para entrar nesse clima, né, amoroso, que não é só a descoberta do medo, né, que a gente sempre precisa descobrir o medo, mas a gente pode entrar num clima amoroso e lembrar de outra passagem que ele fala: onde é o templo do Espírito Santo? Onde é?
não é o Cristo aqui, euzinha. O templo do Espírito Santo é um relacionamento, tá? Então, para um curso em milagres, para nós fazermos o autoconhecimento, para nós nos conhecermos, para que a gente possa lembrar quem a gente é, o currículo deste curso, o aprendizado deste curso, a didática desse curso, ou o programa pedagógico dele, é nos relacionamentos, ok? E todos os nossos relacionamentos são especiais, ok? Todos. Mesmo aqueles que a gente encontra uma vez na vida e nunca mais vai ver. No elevador, na rua e tudo mais. Por quê? A gente precisaria, né? No meu curso eu tenho 6, 7 horas, mais ou menos 7 horas para explicar relacionamento especial. Mas a gente pode olhar para isso agora e, como é que eu vou dizer? Olhar para a gente com um pouquinho de bondade, sabe? Olhar para a gente mesmo com um pouquinho de bondade, um pouquinho de benignidade, um pouquinho de perdão, ternura, paciência. Os nossos relacionamentos são todos especiais porque são todos baseados na necessidade. Todos. Se eles são baseados na necessidade, né, é porque eu ainda não sei que eu sou a filha do Deus, amada por Ele, por isso que eu preciso de outras coisas, de outras pessoas, de outras coisas. Então, a gente tem relacionamento especial não só com as pessoas, mas com as coisas também, certo? Aí, mas assim, se eu já descobri, pelo menos no meu coração, está dizendo que este curso é o meu caminho, né? Não, ele não é o único, mas ele é o meu caminho, e eu estou segura disso, então eu já posso ficar mais leve comigo, eu já posso não pegar tão pesado comigo, né? Que eu ainda tenho um monte de relacionamento especial. Não é? E eu tenho um relacionamento especial com tudo e com todos. E aí? E aí nada, né, gente? E aí que a gente vai curando esse especialismo, né? Aos poucos. Por isso que a gente fala do clubinho, né, Silvana? A gente vai falando do clubinho, porque a gente vai curando aos poucos os nossos relacionamentos, curando os detalhes deles, aonde a gente não está muito em paz e tal. E aí, quando vem uma paz, né? Quando vem uma paz de qualquer encrenquinha resolvida, essa paz, assim, sabe, é toda a alegria, né? Essa paz que o curso descreve como os lírios que nascem, né? Os lírios nasceram naquele terreno árido de ódio, aí então os lírios nascem, certo? Então a gente pode brincar hoje, pelo menos, né? Hoje, quase sexta-feira santa e tal, e lembrar, né, que o sofrimento, qualquer tipo de sofrimento, qualquer um, inclusive o da crucificação, né? Esses sofrimentos não podem ser reais, porque um pai amoroso jamais deixaria o seu filho sofrer. Tudo bem, gente? Eu não sei se tem gente que é novo no curso, não sei se, né, se tiver alguém quer falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Porque isso pode dar uma certa confusão, mas vamos lá. Eu queria perguntar o seguinte, por que a gente esqueceu quando a gente nasceu? Tem uma explicação? Não é quando você nasceu, tá bom? Você esqueceu lá atrás, na diminuta e louca ideia, ok? Não é quando você nasceu, porque tanto se você é reencarnacionista, você pode pensar em muitas vidas, tá? Se você não é reencarnacionista, você não precisa pensar em muitas vidas, você pode pensar numa memória ancestral. Então, não é quando você nasceu aqui, você já está esquecido. A gente está esquecido da unicidade lá na diminuta e louca ideia, quando surgiu uma diminuta ideia que já acabou, né? Essa ideia já acabou, de que seria possível alguma coisa à parte de Deus, tá? Algum mundo, alguma coisa criada à parte de Deus.
Então, lá foi o esquecimento. É isso que a história de Adão e Eva explica? Não, você pode fazer uma alusão, você pode fazer um paralelo com isso, tá? Mas, na verdade, o Adão e Eva, ele só vai explicar uma parte dessa coisa. Você pode dizer assim, que o Adão e Eva não tinha problema nenhum eles comerem da fruta lá, né, do paraíso, não tinha problema nenhum. O único problema, né, no Adão e Eva, isso está muito bem explicado no workshop do Ken Wapnick, tá? O problema foi o Adão achar, imaginar que Deus tinha o expulsado do paraíso, sabe? E Deus falou para ele, agora você fora daqui, você realmente pecou. Então, nesse sentido, é o que essa história explica, né? Então, como o curso diz, a diminuta e louca ideia, ela acabou, ela já foi, o que é muitíssimo difícil para a gente aceitar. Todos nós, tá? Mas, então, assim, o que acontece? Por que a gente ainda dá toda a realidade a isso? Porque a gente não olha para lá, a gente não olha para a origem. E por que a gente não olha para a origem? Pelo medo da punição, não é? A gente, em algum lugar do seu inconsciente muito profundo, a gente pensa que a gente traiu realmente Deus, né? Como se ele fosse traível. Então, é por causa disso. E tem as partes, um monte de vezes o curso fala sobre isso, um monte de vezes ele fala, a cada minuto, a cada segundo, né? A cada fração de segundos, você está revivendo aquela diminuta e louca ideia. Tá? É isso mesmo, é exatamente isso. Então, é a cada segundo. Se você nasce aqui, se você tem essa crença, você pensa que você nasce aqui muitas milhões de vidas, a cada nascimento não existe isso. Mesmo quando você não está no nascido, né? Vamos supor que tem um lugar à parte daqui, mesmo quando você está à parte dali, ou alguém pode acreditar, pode usar a palavra alma, né? Ou espírito individual, continua sendo dualidade. Tá? Continua sendo dualidade, não existe. No céu é uma coisa só. Não tem como a gente falar nem trindade, né? Porque no céu é uma coisa só e não é abalada por nada. Eu penso que a gente pode falar sobre isso e a gente pode aceitar mais um pouquinho e a gente pode sempre ir aceitando cada vez mais um pouquinho. Mas é muito mais importante para esse curso, ao invés de a gente ficar presa, né, na teoria e tentando entender, sabe? Mas como? Mas como pode acontecer uma diminuta e louca ideia? Mas como? Mas como? Sabe? E perceber nisso a armadilha do ego, né? Porque o ego está te distraindo daquilo que você escolheu, né? Que pelo menos você escolheu estudar esse curso. O problema não é comigo, o problema é com ele, tá? Se você resolver estudar esse curso, o que ele diz? Perdoa o seu irmão do seu lado. É essa a sua tarefa. É essa a sua função. Não tem nada disso. Então, tem gente que fica muito parado, né? Muito estacionado. Mas eu preciso entender onde já se viu, né? Que essa diminuta e louca ideia, e não sei o quê. E aí esquece, não consegue perceber que é uma armadilha, um monte de pensamento, sabe? Para te distrair da sua real função. Ok? Nós temos mais 1 minuto, gente. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer completar esse pensamento? Maria Amélia? Joran, fala, amor. Se puder indicar o tópico 3 do... Perdão, o tópico 3... Tópico 2 do esclarecimento de termos, onde Jesus fala sobre o ego e o milagre. Você não quer ler para mim, Joran? É porque é um pouco grande, são 2 páginas. Para a nossa, então faz o seguinte. Querida... Sim. Na verdade, seria uma indicação para a leitura sobre o que você falou. Isso, muito obrigada. Esse então, o ego e o milagre, esclarecimento de termos, o tópico 2, o ego e o milagre. Que delícia, vamos lá. Então, a gente faz assim, ó. Se vocês toparem, tá?
a gente lê essa sugestão do Joran aqui, que vai completar o pensamento de tudo que a gente está falando hoje, e a gente volta nisso daqui a 15 dias. Quem topa? Vocês topam? Sim, perfeito, Maria Obrigada, Amélia. Eu, gente. nessa reunião, eu queria te agradecer muito as palavras que você falou um tempinho atrás agora. Lindas, lindas palavras. Você fez com que a gente realmente entrasse nos lírios, conhecesse mais esse caminho, né? E eu agradeço muito a você e a todos, e eu desejo uma abençoada Páscoa a todos, assim, que todos realmente sejam conduzidos pelas mãos de Jesus para o amor. Gratidão, Maria Amélia, e gratidão a todos. Eu que tenho muita gratidão. Vamos esticar 30 segundinhos? Tá? 30 segundinhos só para a gente pensar um pouquinho. Se vocês quiserem, vocês podem fechar os olhos. Eu só queria falar um negocinho aqui pra gente, muito rapidinho, mesmo porque o Rodrigo também tem que ir embora. Gente, a Páscoa é só pra gente. A Páscoa é um reconhecimento de que a ressurreição é um símbolo daquilo que nunca morreu. Somos nós, o Filho único de Deus. E se a gente sente só um pouquinho de alegria ao lembrar disso, ou só um pouquinho de paz, a gente reforça isso com gratidão, sentindo gratidão. Muito obrigada a todos, muito obrigada, viu? Muito gostoso, tá? Estar aqui com vocês. E a gente volta. Júlia? Boa noite, obrigada. Eu que agradeço, amor. A gente volta, então, daqui a 15 dias com a tarefa que o Joran falou pra gente fazer. Tá bom? E a gente cobra dele. Ok? Tá bom. Um abraço bem grande a todos, tá? Uma Páscoa, né? Reservadinha, mas gostosa, que é pra gente mesmo. Tchau, linda. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Tchau, querida. Fica com Tchau, Deus. amor. Você também.